A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simple Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais uma semana para juntos estarmos lendo a santa palavra de Deus. Aleluia. Amém? Portanto, hoje nós vamos estar lendo o Salmo 105. E este salmo é um salmo muito especial. Muito especial por quê? Porque ele é um dos salmos históricos da Bíblia Sagrada. O salmo histórico é aquele que retrata a história de Israel. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que grande parte dela fala da história deste povo. O Antigo Testamento fala da história deste povo e todas as coisas que se cumpriram e que se revelaram e que Deus tratou com o seu povo Israel até a vinda de Jesus. E, portanto, ele foi o cumprimento de todas aquelas promessas e profecias que nós vemos inseridas no Antigo Testamento. Portanto, o salmista que compõe este salmo de número 105, ele vai lembrar ao povo de Israel, agora numa idade, numa era que eles já estavam no seu lugarzinho, naquele país chamado Canaã ou Israel agora. E nós vamos ver que o salmista ele lembra a todos aqueles habitantes da sua época o que foi que Deus fez. E este salmo nós podemos dividi-lo em 3 partes. E nós estaremos lendo ele em 3 partes. Porque o Salmo 105, em primeiro lugar, ele louva Deus, mostrando ao povo como Deus ele guarda o seu pacto para com o seu povo. Em segundo lugar, nós vamos ver do versículo 16 até o versículo 38, que fala sobre Deus, louvando a Deus como Deus livrou o seu povo quando estava no Egito. E nós vamos lembrar, principalmente, daquelas pragas que Deus lhe mandou para poder trazer liberdade ao povo de Israel que estava, naquela época, cativeiro, eram escravos do reino, do império do Egito. Portanto, a última parte deste capítulo, do verso 39 ao 45, fala sobre o louvor a Deus deste povo, como foi que Deus conduziu o seu povo após sair do Egito, no meio daquele deserto, até chegar em Canaã. Amém? Portanto, nós vamos percorrer aqui uma história maravilhosa, não é? Em 45 versículos, mas demonstrando toda esta promessa desde os patriarcas até chegar em Canaã. Portanto, se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de você inscrever-se no canal, de notificar aí o sininho para as notificações, para que durante segunda a sábado você possa receber a mensagem da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, que ela é água para a nossa alma, para o nosso espírito, aleluia. Portanto, vamos lá, capítulo 105, e hoje nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 15, e diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã
por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltratareis os meus profetas. Amém? Meus queridos, coisa gloriosa, nós vamos ver exatamente aqui esta palavra quando Deus ele fala e este salmista demonstra desde a chamada de Abraão, que através dos seus lombos haveria de haver uma grande nação e através dos seus filhos, das gerações que viriam, ele estabeleceria o seu concerto com o seu povo. E isso aconteceu. Estes versículos que nós lemos aqui dizendo que quando eles eram muito poucos, e nós vamos ver quando Abraão, ele casou-se com Sarai, ou Sara, a Bíblia nos fala de que ela era estéril. Ela teve tempos mais tarde, na sua velhice, teve um filho chamado Isaque. Este mesmo Isaque, filho da promessa, a Bíblia nos diz que ele também casou-se com Rebeca. Entretanto, Rebeca também, por incrível que pareça, também era estéril. Entretanto, Deus ouviu a oração de Isaque e lhe concedeu 2 filhos, que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Entretanto, a Bíblia nos fala que a partir de Jacó, Deus deu a este homem uma promessa e lhe fez crescer a sua família. Ele teve 12 filhos. E nós vamos ver que destes 12 filhos, que os seus nomes hoje são chamados as tribos de Israel, né, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus ele fala, mostrando e lembrando a este povo. Lembre-se que quando Deus ele fez o concerto com Abraão, eles eram apenas peregrinos na terra por onde eles passaram. A Bíblia nos fala que Deus deu a ele esta promessa: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. E nós vamos lembrar que quando Jacó ele desce para o Egito, nós vamos ver que ali apenas 70 almas desceram ao Egito no tempo da fome. Entretanto, quando nós vamos ver no tempo de Moisés, aquela pequeno povo, aquela pequena geração havia crescido em milhares e milhares de pessoas. Portanto, nós vamos ver, meus queridos, esta linda beleza daquilo que o salmista lembra ao seu povo sobre a questão do pacto de Deus. Deus ele é um Deus de pactos. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de concerto. E nós vamos ver pleno na Bíblia Sagrada vários concertos e alianças que ele fez com homens, com o seu povo, com a igreja hoje, graças a Deus. Mas nós vamos lembrar o pacto, o concerto que Deus fez com Adão, que Deus fez com Noé, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Jacó, que Deus fez com Davi, que Deus fez no Sinai com o seu povo. Nós vamos ver que um pacto era um acordo entre 2 pessoas. E este pacto tinha que ter a responsabilidade e ambas as partes deveriam ser responsáveis de poder manter aquele pacto. Nós vamos ver que com Davi, Deus fez uma promessa para ele. Ele disse, fez um concerto com ele. Eu vou, através de ti, trazer um que vai se assentar no teu trono. Não vai faltar pessoa para sentar no teu trono. E então Deus ele faz uma promessa, por quê? Porque todos esses pactos, todas essas promessas, todas essas alianças, era Deus trabalhando. Por quê? Estes pactos no Antigo Testamento era transitório, porque Cristo, que haveria de vir dos lombos de Davi, da tribo de Judá, ele seria e ele era o melhor. Ele era um pacto melhor, permanente, eterno. Que se Deus ele tem feito uma promessa, um pacto, uma aliança comigo, com você, com a igreja, que nós possamos guardar a nossa parte do pacto. Por quê? Porque Deus, ele nunca, jamais, ele falhará na sua parte do seu pacto.
Deus, ele sempre cumprirá. A Bíblia nos diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar o seu nome. Aleluia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, quando nós vemos em Jeremias, um livro que nós já lemos aqui no nosso devocional, no capítulo 31, olha a promessa que Deus ele fez para Israel. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Vamos lembrar que todo aquele povo que saiu da terra do Egito não pôde entrar em Canaã porque eles invalidaram o concerto que eles haviam feito com Deus ali no Monte Sinai. E ele continua, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Oh, meus queridos, que coisa gloriosa poder louvar a Deus. Lembre-se, o salmista ele está ensinando ao seu povo, lembrando ao seu povo de louvar a Deus em primeiro lugar, pelo pacto que Deus havia feito para com o seu povo. Como Deus ele não volta atrás, como Deus ele é fiel, como Deus ele faz todas as coisas se cumprirem segundo o seu tempo. Aleluia. Portanto, que nesta manhã, que nós possamos louvar a Deus, porque tudo aquilo que o Senhor tem prometido, ele tem cumprido. E uma dessas promessas, um desses pactos, uma dessas alianças que Deus ele fez com a sua igreja, foi a da sua volta, do seu regresso para buscar a sua igreja. É verdade que quando ele falou isto, ele estava aqui ainda no mundo. Quando ele falou isso, ele falou para 12 discípulos que estavam ali, vendo ele sendo assunto aos céus. Mas a igreja não foi apenas os 12 apóstolos que Jesus escolheu. A igreja de Jesus não é apenas os pais na fé, não é apenas aqueles que ficaram na história antiga da nossa Assembleia de Deus. O pacto de Deus é para a sua igreja, a igreja de ontem, a igreja de hoje. É para mim, é para você, aleluia. E esta promessa que ele fez da sua vinda é aquela que nós esperamos e aguardamos com todo o nosso coração, aleluia. Podemos dizer, podemos esperar, podemos ficar certos de que pode ser hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 20 anos. Mas a promessa, o pacto, foi Deus que fez, foi Jesus que fez. E este pacto não será invalidado. Aleluia! Porque a promessa foi e é para aqueles que estavam longe e para aqueles que estão perto. Para aqueles que já passaram, aqueles que já dormem no Senhor. Mas para nós que estamos vivos hoje e aguardamos como Paulo, ele aguardava, meus queridos, quando ele escreve à igreja de Tessalonicenses, falando sobre a vinda de Jesus, quando ele escreve para a igreja de Corinto, falando sobre a vinda de Jesus, e nós que ficarmos vivos, não abrir e fechar de olhos, irmãos, ele esperava a vinda de Jesus, ele sabia que o pacto de Deus era para os seus dias, mas Paulo descansou, os pais na fé descansaram, tantos obreiros, tantos homens e mulheres descansaram no Senhor, aleluia. Mas nós estamos aqui hoje, vivos, esperando esta promessa se cumprir. E a beleza dela é que, mesmo aqueles que já morreram no Senhor,
quando a trombeta tocar, que os nossos corpos forem transformados em corpos gloriosos, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro e nós nos juntaremos com eles nos ares para entrarmos todos juntinhos com o nosso Jesus eternamente na mansão celestial. Portanto, meus queridos, louvemos a Deus pelos seus pactos, pelas suas promessas, pelo seu concerto que ele fez não somente na Bíblia Sagrada, mas que ele faz ainda hoje comigo e com você. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.